Olá, profissional 10.0! Hoje temos um desafio bem elevado: como lidar com seu chefe, seu líder, em momentos que ele não te escuta e a situação é crítica demais. Então vem comigo aqui no canal do Cirurgião Industrial, o seu canal de desenvolvimento profissional. Então, através de duas histórias, uma no segmento hospitalar e outra no segmento industrial, eu vou exemplificar para vocês como saber lidar com uma situação tão constrangedora. Faremos com que prevaleça, principalmente, a opinião técnica, que vai fazer com que o cliente fique satisfeito, com a situação da empresa melhore, e este aqui é nosso objetivo do desafio de hoje. Então vamos para a primeira história. A primeira história ela ocorre no ambiente hospitalar. Então vamos supor estamos aqui atualmente num cenário de Covid-19. E nesse cenário de Covid-19, uma enfermeira que passou por um treinamento durante 2 meses, treinamento esse não só teórico, mas prático também, passando por alguns momentos na unidade de tratamento intensivo, cuidando de várias pessoas, e esse tratamento se constituía nos principais medicamentos usados e manipulados para esse tipo de doença. Então esse é um ponto que vocês têm que entender, esse é o cenário onde uma pessoa técnica tem o conhecimento sobre a situação. Um determinado paciente estava ali e recebeu um receituário de um médico de alta referência que foi recentemente contratado, e essa receita foi passada para a enfermeira. A enfermeira, ao olhar com detalhamento, com muita atenção em relação aos medicamentos manipulados, um desses medicamentos que foi receitado pelo médico, no treinamento que a enfermeira recebeu, ele tem uma contraindicação para o Covid-19. Ela achou estranho, leu novamente, chamou o médico e falou: olha, senhor, eu estou identificando que um dos medicamentos prescritos aqui, ele tem uma recomendação negativa para esse tipo de paciente. Que tal se a gente mudasse? Então o médico, naquele calor da sabedoria que ele tem e do momento crítico que muitos pacientes para ele atender, ele falou: faça, estou confiante que essa é a medicação certa. E o que aconteceu? Naquele momento, a enfermeira ficou sem palavras. Ele saiu andando e ela ficou com a atividade para fazer. Ela não se negou a fazer, mas ela pensou o seguinte: se eu fizer isso, eu posso estar matando esse paciente. O que fazer então neste momento? Então ela pensou, e naquele minuto de silêncio, ela teve a sabedoria da decisão que tomar para causar um impacto positivo no líder dela. E qual que é esse impacto positivo? Este impacto positivo consistia em ela preparou todo o procedimento, assim como o médico pediu, deixou tudo pronto na veia do paciente, mas ela não abriu a torneirinha. E chamou o médico. Na hora que ela chamou o médico, ela novamente reforçou: olha, doutor, eu estou aqui com toda a medicação prescrita, já está pronta, o paciente está aqui, já está ali pronto, a única coisa que eu não fiz foi abrir a torneirinha, porque eu quero mais uma vez alertá-lo que o medicamento XPTO, ele é contraindicado no treinamento do organismo tal, que é uma referência em relação a treinamentos. Eu vi isso na prática durante as semanas, e lhe alerto mais uma vez que se a gente abrir essa torneirinha, esse paciente pode vir a óbito. E eu não vou abrir a torneirinha. Eu obedeci o que você me mandou. Agora, se você quiser que o medicamento entre no paciente, o senhor mesmo que abra a torneirinha. Vejam só a firmeza, e ela deixou a decisão final para o doutor. E o que o doutor fez? O doutor reviu o seu posicionamento, reestudou a prescrição, mudou, escutou a enfermeira, a agradeceu pelo alerta, a medicação foi alterada e o paciente hoje está bem. Olha só que decisão. É uma desobediência produtiva e inteligente. Vamos agora ao exemplo da indústria, para você que quer ainda tirar algumas dúvidas sobre desobediência inteligente e produtiva com seu líder? Então vamos agora para o segundo exemplo. Estamos num cenário que é uma indústria produtora de álcool em gel. E sabemos que no momento o álcool em gel, a procura está elevada e algumas demandas estão crescentes a todos os dias, novos pedidos chegando. Para isso,
um determinado empresário, ele demandou a compra de um equipamento novo e determinou que uma pessoa específica da sua equipe, com grande conhecimento técnico e habilidades para fazer implementações e mudanças, fosse receber esse treinamento. Não só um treinamento acadêmico, mas um treinamento prático, que consistia essa pessoa visitar uma indústria onde tinha esse equipamento operando, com dificuldades, com suas realidades, pontos fortes e pontos fracos. Dentro desse cenário, o equipamento foi implementado e estava produzindo. Eis que o gerente da seção onde estava esse equipamento pediu para o seu técnico: olha, querido, nós recebemos 2 novos pedidos e vamos trabalhar também com exportação para a América Latina. Então, para isso, eu preciso que a gente produza 110% a mais do que a gente produz hoje. E eu quero que você faça isso agora, tem que ser para ontem, senão a gente não consegue atender essa demanda e o nosso cliente vai migrar para outro produtor de álcool em gel. Então faça isso já. Bem, o técnico, de posse dessa informação, imediatamente ele rebateu o seu líder. Olha, pela experiência que eu tenho, pela setagem máxima que a gente pode colocar nesse equipamento, é um risco. Podemos até colocar, mas o risco é de quebra e dentro dessa quebra nós poderemos ficar horas parados tentando consertar essa máquina, porque excede a capacidade não só fabril, mas o que eu vi na prática, onde ela já está operando em outra fábrica. Então eu não recomendo que a gente use essa setagem. O gerente, a partir dessa informação, ele falou: corro o risco junto com você, coloque na setagem que eu estou lhe solicitando e iniciaremos a produção assim que possível. Na hora que for começar a produção, você, por gentileza, na hora da aceleração, você me chame. Naquele momento, o técnico ainda tentou uma segunda vez. Nesta segunda vez, ele foi mais enfático: chefe, se ficarmos parados por manutenção ou por quebra, dependendo do componente que quebrar, ele não tem no Brasil, nós teremos que importar. E além de não atender essa demanda da América Latina, de pedidos novos, nós não vamos nem atender a demanda atual já contratada. Olhe só o risco que estamos tendo com essa decisão, sem levar em conta a capacidade prática desse equipamento. Mesmo assim, vejam só, o líder falou para ele: faça, estou assumindo o risco e nós vamos atender a todos os pedidos. Você vai ver que vai dar certo. Vamos na minha decisão. O técnico então recuou. Depois de 2 tentativas com o seu líder, ele avaliando tecnicamente, ele desistiu naquele momento de continuar negociando com o seu líder. Mas não desistiu dentro de si, nem aqui, de que o melhor para a empresa não era aquela situação. Então, o que ele se preparou? Ele fez toda a setagem da máquina, toda completa, conforme o líder dele pediu, e mais do que isso, neste caso, ele pegou todos os relatórios, os resumos, tá? Não adianta a gente pegar o manual inteiro, pegou o resumo da capacidade do equipamento, entrou em contato com a pessoa da outra fábrica, que foi quem treinou ele, tirou algumas dúvidas, trocou mensagens, imprimiu essas mensagens e tinha todo um backup de informação. E com todo esse backup de informação em mãos, mais os pedidos, ele elaborou uma proposta. Dentro desse plano novo, ele ofereceu algo muito simples, mas também que consistia em atender a demanda. Ele reduziu um pouco o uso da máquina e propôs uma quantidade de horas extras que fosse suficiente para, num período X, atendesse a demanda do mercado local e a demanda da América Latina. Fez uma avaliação junto aos custos para a viabilidade, deu viabilidade e juntou isso tudo no reporte. Então entendam, ele olhou prazo, manteve qualidade, sem interrupções e também olhou para custos. E de posse dessas informações, setou a máquina, não iniciou a alteração de velocidade. Chamou o chefe dele de novo. Chefinho querido, olha só, eu deixei o equipamento pronto do jeito que você falou.
Mas nesse momento a gente precisa retomar a nossa negociação. E eu quero que a empresa cresça, que você esteja bem com a alta administração, e sendo assim a minha proposta é da seguinte forma: a gente seta a máquina numa velocidade 10% menor do que você queria, mas ela dentro da capacidade técnica e prática da máquina, adicionamos horas ao turno de trabalho, nós vamos operar com 30 minutos a mais dentro da lei com os nossos equipamentos e os trabalhadores. Fiz uma avaliação de viabilidade financeira junto à controladoria, nós estamos dentro do custo e em relação a prazo, nós vamos atender o prazo do cliente no Brasil e dos clientes na América Latina e ainda mais, podendo ampliar, caso recebamos novos pedidos, uma ampliação dentro dessa estratégia que a gente possa conseguir abocanhar mais ainda o mercado, vender bem, entregar bem, sem quebras de equipamento e todo mundo com as suas entregas em dia. O que você me diz? O senhor vai apertar esse botão ou nós vamos rever a nossa decisão? E foi aquele silêncio. O chefe efetivamente escutou com toda aquela abordagem técnica, todo o anteparo e a preparação que o técnico teve e autorizou ir para o plano B. Apresentou para a alta administração, ele teve um reconhecimento esse técnico perante a empresa inteira. Por quê? Desobedeceu produtivamente, desobedeceu com inteligência, apresentando novas soluções, não só desobedecendo, mas propondo uma solução diferente, mais adequada para a empresa, para o cliente e para as pessoas. E assim, com esses dois exemplos práticos, se ainda restaram dúvidas, põe nos comentários. Faça contato comigo através do e-mail online@cirurgiãoindustrial.com.br. Curta, compartilha e nós temos mais conteúdo para todos vocês continuarem crescendo profissionalmente. Até breve, um forte abraço.